Meus irmãos, a paz do Senhor, pastor Zéias Cardoso de Araújo, Assembleia de Deus em Boiúna. Mais uma vez nós estamos trazendo uma palavra de Deus para a nossa reflexão. Eu agradeço a Deus por cada irmão que tem acessado nosso canal e tem acompanhado essas mensagens. Feita uma enquete esta semana sobre os assuntos que nós tínhamos em pauta, a maioria dos irmãos optou por falarmos sobre o arrebatamento. Achei interessante porque é atual, o momento é oportuno para falarmos desse assunto, que muita gente tem se esquecido e alguns nem creem mais no arrebatamento. E eu gostaria de trazer para a nossa meditação o texto do apóstolo São Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 13, que diz o seguinte: acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Diz assim o verso 13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Lógico que o principal objetivo de Paulo aqui era consolar as pessoas tristes ou entristecidas depois de perderem um ente querido, e ele nos traz à memória a doutrina da ressurreição, mostrando que Cristo ressuscitou e por isso nós deveríamos crer na ressurreição e nos consolar uns aos outros com a palavra da ressurreição, a esperança de que o nosso ente querido que morreu com Cristo será ressuscitado, assim como nós, se morrermos com Cristo, também seremos ressuscitados. Mas é interessante observar que no verso 15, ele diz assim: nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Quando ele fala de vinda do Senhor, ele está falando do arrebatamento. É a vinda do Senhor para arrebatar a igreja. Não ainda para reinar, não ainda para ficar definitivamente, mas essa vinda já é uma fala sobre o arrebatamento da igreja. Depois ele repete isso com mais clareza. Ele diz assim: o mesmo Senhor descerá com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. E eu quero destacar esse termo, arrebatados. A palavra arrebatar, ela deriva-se do latim raptus. E o sentido dessa palavra é sacar com rapidez ou subitamente e com energia, com força. Então o arrebatamento será algo súbito, rápido, e ninguém vai poder impedir, porque a própria palavra já sugere que é algo com força. É alguém que tem o poder de sacar, de tirar, ou da mão de alguém ou de algum lugar, com rapidez e com certa violência, com a violência necessária. Jesus, quando fala de arrebatamento, ele diz que vai ser como o abrir e fechar de olhos, ou seja, um piscar de olhos. Também diz que é como o Oriente, o relâmpago se mostra no Oriente até o Ocidente. Então é algo muito rápido. Isso é chamado de arrebatamento. No caso da igreja, significa que a igreja de Jesus Cristo, que não é assembleia, nem batista, nem metodista, nem universal,
A igreja de Jesus não tem denominação. A igreja que vai ser arrebatada, que vai ser tirada da terra com rapidez, é a igreja formada pelos verdadeiros filhos de Deus, aqueles que se deixaram regenerar, que nasceram de novo, pessoas que mantiveram-se na presença de Deus, esforçando-se para cumprir a sua palavra, para viver de acordo com a sua vontade. Esses são os que formam a igreja, e essa igreja será arrebatada. E por que é importante falar do arrebatamento e por que nós devemos crer no arrebatamento? E aí eu abro o primeiro parênteses para dizer que, infelizmente, muitos crentes não pregam e não querem ouvir pregar sobre o arrependimento, o arrebatamento. E quando ouvem, não acreditam mais. Infelizmente, muitos crentes não acreditam mais no arrebatamento da igreja. Estamos levando a vida como se ela fosse acabar aqui. Aquele argumento que a gente viu os incrédulos, a gente ouviu a vida inteira dizer assim: você acha que Deus vai fazer uma coisa dessa? Que você acha que Deus vai escolher um povo, separar um povo para salvar e vai destruir os outros? Pois essa é a verdade da palavra de Deus. Nós vimos isso acontecer lá no início da humanidade. O próprio Deus diz: eu me arrependo de ter feito o homem, eu vou matar, eu vou destruir o homem que eu fiz. Só que ele não destruiu todo mundo. Ele encontrou uma família, a família de Noé, família íntegra, que se mantinha na presença de Deus, apesar da corrupção do mundo, apesar do mundo inteiro ter se desviado, se afastado de Deus e cada um vivia a sua própria vontade, exatamente como nós estamos vivendo hoje. Apesar disso, Deus encontrou a família de Noé. Então ele preservou a família de Noé. Como? Ele arrebatou a família de Noé através de uma arca, um grande barco que acolheu a família de Noé, livrou a família de Noé do dilúvio destruidor. E Deus recomeçou a vida na terra com a família de Noé. Depois nós vamos ver outra situação na cidade de Sodoma e Gomorra. A cidade chegou a um nível tal de depravação espiritual e moral, social, uma destruição generalizada, que Deus disse assim: não dá mais para suportar, vou destruir essa cidade. Mas antes que Deus destruísse a cidade, Deus primeiro sacou a família, o arrebatamento. Ele arrebatou Ló e a sua família. E nós vamos ver na Bíblia, a descrição é de um verdadeiro arrebatamento, é rápido e com força, sai depressa. Como eles demoravam, a Bíblia diz que os próprios anjos puxaram e arrastaram Ló e a sua família para fora e disseram: vai embora, não olhe para trás. Então é um rapto com rapidez e com força, com autoridade. Não pode ficar mais um minuto, mais um segundo, não dá tempo, porque a destruição é repentina, o juízo é repentino. Então quando fala de arrebatamento é porque o juízo vai descer sobre a terra. E por que é importante? Porque faz parte do plano da salvação. Não penso, irmão, que você pode acreditar em todos os assuntos pertinentes ao plano da salvação e ignorar o arrebatamento. O arrebatamento faz parte do plano da salvação. Sem arrebatamento não haverá salvação. Aí você vai dizer assim: mas pastor, não é sem o sangue de Cristo? Não é sobre a morte de Cristo que veio a salvação? Sim, faz parte do plano. A morte de Cristo foi para salvar, para perdoar, mas essa salvação passa por um processo, um projeto enorme, do qual o arrebatamento faz parte, assim como o milênio fará parte, assim como o juízo final fará parte, assim como o reino eterno fará parte, assim como o momento presente faz parte, é o momento da regeneração. Então, dentro desse projeto, esse grande plano da salvação, está o arrebatamento. O crente que não crê no arrebatamento, ele está fora do plano da salvação. Eu convido os irmãos a meditarem sobre isso. Esta semana, essa é a nossa mensagem. Na próxima semana nós vamos trazer aqui outras reflexões sobre o assunto. Por exemplo, quais os sinais que prenunciam o arrebatamento? Por que é importante falar isso agora? Porque nós estamos cercados de sinais que mostram que está próximo, pode ser a qualquer momento. E aí nós vamos falar desses sinais e da importância desse momento. Que Deus abençoe, irmão. Se até hoje você estava
em dúvida se arrebatamento é algo que vai realmente acontecer e porque que você tem algum motivo para não acreditar, para duvidar, para achar que isso é invenção, que isso é uma falsa interpretação da Bíblia, eu te convido a meditar, refletir profundamente sobre o assunto. Arrebatamento faz parte do plano da salvação. E o apóstolo Paulo foi feliz e usado por Deus quando ele diz assim, olha, vai acontecer. Nós, os que estivermos esperando, estivermos vivos na vinda do Senhor, não precederemos os mortos. Então, assim como o arrebatamento faz parte, a ressurreição também faz parte. Então não dá para dissociar, não dá para você acreditar em uma coisa e não acreditar em outra. Em nome de Jesus, crentes do Brasil inteiro e do mundo inteiro, quiçá, que estejam nos acompanhando, reavive a sua esperança no arrebatamento e na vida eterna, porque não só é uma realidade incontestável, como está muito perto. Que Deus nos abençoe, continue acessando nossa página e se inscreva no nosso canal, acompanhe as nossas mensagens. Nós vamos continuar nos próximos dias falando de arrebatamento e da sua importância. Deus abençoe os irmãos e que Deus nos permita estarmos todos prontos para o arrebatamento.